outra dica, não resistir para falar melhor em público, é você decorar alguma coisa que te soe um pouco difícil. Ou algumas coisas, até para quando você for falar em público, antes desse momento, você falar essa coisa decorada. Por quê? A gente começa a ficar nervoso, ficar nervosa, é lógico, quando você vai ter uma apresentação. Quem não fica nervoso é porque a apresentação não é importante. Eu fico nervosa quando vou fazer apresentações e eu tenho muita experiência em fazer isso. Então eu decoro algumas coisas. E uma delas é, porque nós, em essência abstrata da situação fenomenológica do homem, substantivamos a priori um espírito dogmático. Nós condicionamos fatores justapostos no espaço pelo repertório de cosmos existente em nós. É o trânsito na historicidade dos diagnósticos assimilados. Eu decorei isso, gente. Era um ator que falava essa frase antes de entrar em cena, ele dizia isso, e ele que me ensinou, e eu decorei, eu não sei de onde é esse texto, mas é um texto difícil, porque ele tem umas palavras mais difíceis, e você precisa dar intenção nele, né? Eu falei aqui, mas dá para dar milhares de intenções, porque nós, em essência abstrata da situação fenomenológica do homem, nós substantivamos, a priori, um espírito dogmático. É o trânsito. Nós condicionamos fatores justapostos no espaço pelo repertório de cosmos existente em nós. É o trânsito na historicidade dos diagnósticos assimilados. É o trânsito na historicidade dos diagnósticos assimilados. Então, brincar com um texto que você decora é muito bom. Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Tu, que dá liberdade após a guerra e foste hasteado dos heróis da lança, não. Você é aliado? Ih, vou ter que ver. Enfim, também o Navio Negreiro é uma poesia que eu decorei há muitos anos. E eu sempre falava ela, quando na coxia do teatro, antes de entrar em cena, ao invés de falar o texto do dia, para não ficar mais nervosa, eu ficava repetindo em voz alta para trabalhar minha articulação, modulação, entonação, e vamos falar mais disso. Eu ficava repetindo esse texto na coxia. Porque se eu ficasse pensando no texto que eu tinha que falar, no texto da minha apresentação, da minha personagem, eu ficava muito nervosa. Então eu tenho algumas poesias decoradas que eu gosto de falar antes, ou trechos mesmo de coisas que eu acho interessante. Eu decoro e falo, pode ser até uma oração se você quiser, mas falar isso em voz alta, mudando as intenções. Então, além de falar em voz alta, que foi a dica do último vídeo, tenha algumas coisas decoradas que você gosta muito ou que você acha interessantes por algum motivo, como esse texto meio maluco, e faça. Teste treinar isso antes de entrar em cena, antes de começar a sua apresentação. E mais uma dica básica que eu descobri que muita gente não sabe, assim, antes de entrar em cena, de começar uma apresentação, se você está muito nervosa ou nervoso, faça exercícios físicos. Porque o nervosismo, ele é uma coisa que fisicamente ele se apresenta, né? A gente começa a tremer, muita gente segura o microfone tremendo, vai pegar um papel e começa a tremer, porque está nervoso. Só que se você estiver muito cansado fisicamente, dificilmente você vai tremer. Quando eu estou muito ansiosa com uma apresentação que é muito importante para mim, eu faço muito polichinelo. Aí você pode falar, Sheili, eu fiz exercício e não passou meu nervosismo. Você fez pouco, faz mais. Você fez 30 polichinelo e não passou nervosismo, faz 50. Porque aí o seu corpo não consegue segurar aquela tensão se ele está exausto. Eu tive um professor de teatro que sempre antes das aulas, ele fazia a gente cansar muito, assim. Fisicamente cansar muito. A gente dançava, a gente pulava, a gente fazia de tudo. Eu gosto muito dessa estratégia. Porque quando o seu corpo está cansado, ele não vai ficar tensionado, que é o que traz atenção para a sua voz, atenção para o seu corpo e faz você tremer, de repente, diante de um palco. Especialmente quem se considera mais introvertido, mais tímida. Esse tipo de coisa ajuda muito você fazer exercício físico. Quando você solta o corpo, você solta também sua voz, você solta também seu pensamento. Várias pesquisas mostram que quanto mais você mexe o corpo, as articulações, mais o seu pensamento também consegue fazer ligações mais complexas. Então, decore alguma coisa que você gosta, trabalhe isso, tenha isso na mente, fale isso de várias formas diferentes durante os anos. Gente, eu falo esse negócio, acho que já faz uns 25 anos que eu sei esse texto e eu falo sempre esse texto. E o Navio Negreiro, acho que desde que eu tinha uns 10 anos de idade, eu sempre achei essa poesia espetacular, muito, muito forte, e eu fico repetindo ela na minha cabeça até hoje, muitas vezes. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca ao luar, ó, doirada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes em quer. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu, qual o oceano? Estamos em pleno mar.
abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro briga e corre a flor dos mares, como queimam na vaga as andorinhas. De onde vens? Onde vais? Das naus errantes. Quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste sar os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço.